Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre os princípios da liderança segundo Jesus Cristo. Há quase 2.000 anos, bilhões de pessoas seguem os ensinamentos de Cristo. Alguns discípulos são antigos, outros muito recentes, mas todos com o mesmo fervor. Qual o segredo deste líder que parece permanecer atual à medida que o tempo passa? Quais são os seus ensinamentos? Jesus reunia qualidades que o caracterizavam como um líder autêntico, conquistadas ao longo de um processo gradativo. O caminho para inspirar e transmitir segurança passa pelas atitudes do dia a dia. Por isso, a liderança é o patamar mais próximo da autorrealização. Essa é uma tarefa cheia de perigos e escolhas difíceis, mas oferece grandes recompensas. Jesus foi um líder visionário, ousado, às vezes frágil, mas sempre corajoso, determinado, confiável, solidário, enérgico quando necessário e, acima de tudo, carismático e exemplar. Enfim, ele foi a síntese do que existe de divino em ser humano. A seguir, a gente vai estar apresentando aí para vocês hoje alguns mandamentos da liderança segundo Jesus Cristo, baseados nas características humanas de Cristo. Pois, gente, eu quero lembrar que esses princípios da liderança podem ser utilizados pelos pais junto aos filhos, por professores junto aos alunos e pelo gerente junto aos seus colaboradores, ok? Porque todos são líderes. O líder é aquele que sabe o que precisa ser feito sem ninguém falar e lidera pelo exemplo. Então vamos lá. Compreensivo. Jesus confiava e acreditava em seu grupo, oferecendo-lhe a chance de aprender com o erro, e incentivava os discípulos a tentarem sempre de novo. A principal lição de Jesus é que não se pode julgar os outros com severidade, porque do mesmo modo que julgar o indivíduo será julgado. Quem não é compreensivo acaba sendo objeto de incompreensão. Jesus perdoava ao constatar o arrependimento sincero pelos erros cometidos. Nunca deixava de dizer aos seus seguidores o quanto eles eram importantes e sabia adequar o tipo de reconhecimento àquele que o estivesse merecendo. Fazia isso por ter consciência de que a maior necessidade emocional de uma pessoa é se sentir valorizada. Só é respeitado quem for capaz de desenvolver a autoestima, fundamental para a busca do autoconhecimento. Jesus deixou claro que mais difícil do que perdoar é conscientizar-se do erro e assumi-lo, porque isso significa reconhecer que é preciso mudar os conceitos e o modo de agir. O importante é entender o equívoco para não cometê-lo de novo, ou pelo menos não repeti-lo em iguais circunstâncias. Permissão para errar é permissão para crescer. Cabe ao líder multiplicar competências, como Jesus fez com seus discípulos ao incentivar as habilidades duráveis de todos eles que caracterizassem um diferencial para atingir o objetivo. Para extrair esse tipo de energia especial de uma equipe, ele leva seus integrantes a compreenderem o significado a longo prazo do que estão realizando. Ao comandar uma equipe que estava aprendendo algo totalmente novo, o fez com base no companheirismo, no bom senso, na compreensão, fortalecendo as relações humanas. Segundo mandamento, inspirador. Jesus se fazia seguir e obedecer por um grupo, de forma espontânea, dedicada e motivada em direção a um objetivo. Transmitindo confiança e segurança, empolgava os colaboradores e os empurrava para frente. Ele estimulava a vontade de vencer em todos com que se relacionava. Como líder autêntico, encarnava as crenças e valores do grupo a que pertencia. Com sua atuação carismática, conseguia que o grupo atingisse as metas com maior eficiência. Tinha iniciativa de líder e atuava de maneira preventiva, antecipando e estudando as possibilidades de erro. Estava atento para as necessidades de ação e mudanças, e jamais hesitou em tomar providências que evitariam ou remediariam problemas. Jesus não esperava as coisas acontecerem, ele as fazia acontecer em função de objetivos que perseguia. 3. Oratória. O discurso de Jesus era simples e claro, utilizando metáforas alusivas ao cotidiano de seus espectadores. O objetivo era de se fazer entender por todo tipo de pessoa e levar o indivíduo a exercitar o raciocínio, daí o emprego das parábolas. Jesus multiplicou seu talento de orador por vários discípulos e assim espalhou sua palavra. Quando se dirigia a um grupo,
sabia como eram seus integrantes, quais os interesses deles, suas expectativas, o nível de conhecimento e compreensão. Era habilidoso em argumentos para mudar as ações, os pensamentos e as opiniões de quem o escutava. Jesus procurou não se desviar de seus objetivos e agia como orientador, embora ele próprio enfrentasse constantes desafios, pois suas propostas baseavam-se na igualdade e no amor ao próximo, ingredientes inovadores na época. Era o entusiasmo de seus discursos que inflamava plateias imensas, mas como era um líder agregador, utilizava como instrumento um processo de empatia e de união, nunca de submissão ou opressão. Jamais subjugou alguém, impôs sua autoridade cativando os outros. A segurança vinha de suas fortes convicções em acreditar no que dizia e demonstrá-las através de atitudes quando proferia os sermões. Quarto princípio: conselheiro. Jesus foi um grande educador e conselheiro, repassando conhecimentos e valores, tanto teóricos quanto práticos. A educação foi a prioridade número 1 de Jesus. Essa preocupação se revela com clareza em seus ensinamentos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, pois pelo fruto é que a árvore se conhece. Mateus 12:33. Apesar de falar com muita autoridade, Jesus insistiu com veemência na necessidade de se ter a humildade de compreender que toda pessoa tem algo a ensinar e a aprender. O ser humano está em constante aprendizado, mas qualquer momento pode ter de exercer o papel de educador e estar preparado para isso. Assim, podia delegar poderes, pois não conseguia e não queria fazer tudo sozinho. Os campos estão prontos para a colheita, mas os trabalhadores são poucos. Conceder autoridade é alavancar os dons pessoais dos colaboradores, incentivando-os a crescer e a desenvolver sua capacidade crítica, tornando-os multiplicadores de ideias. Isso é liderança autêntica. Quinto princípio: confiança. O líder tem uma visão mais ampla da realidade e assume como sua luta pelos interesses de todos aqueles que estão sob seu comando. Há ocasiões em que até as pessoas mais próximas põem em dúvida a sua missão. É nesses momentos que a confiança em si e nos outros e a determinação são fatores decisivos. Jesus, por exemplo, estabeleceu suas intenções, metas, táticas, ações e manteve-se fiel a elas. Para concretizar o plano de propagar sua mensagem, procurou satisfazer 3 necessidades. Executou as tarefas a que se propôs, ensinando e realizando curas e milagres, montou uma equipe de colaboradores e os motivou, deu ferramentas a seus seguidores para que crescessem e desenvolvessem a autoconfiança e a iniciativa. Esta preparação tornou um exímio identificador de problemas no grupo e habilitou-o a ter uma noção exata do rumo que os discípulos estavam tomando. Ele ensinou seus discípulos a verem significado e valor no trabalho que faziam e a sentirem-se responsáveis pelas consequências de seus esforços. Havia confiança mútua e no grupo essa reciprocidade significava que todos os envolvidos podiam expor seus pontos de vista e falar abertamente das discordâncias, sem medo de retaliação. 6. Compaixão. A vontade sincera de auxiliar alguém com um problema era uma determinação inabalável de Jesus, o que explica em parte a fama que obteve em tão pouco tempo. A admiração de um grupo pelo líder vem da sua capacidade de solucionar problemas. Há 2 qualidades básicas que explicariam o grau de fidelidade despertado por Jesus na maioria das pessoas. A primeira era a capacidade real de resolver problemas, os seus e principalmente os dos outros. A segunda era ser intuitivo ao extremo. Todo fato é precedido de sinais que alguns executivos ou pais são capazes de captar. Eles pressentem o acontecimento antes de sua ocorrência. Além desses fatores, Jesus, enquanto estimulava o crescimento de seus discípulos, desenvolvia uma autoimagem saudável e positiva, uma atitude de vencedor. 7º princípio: humildade.
Jesus estava reunido com os discípulos e estes lhe pediram para dizer quem era o maior do reino dos céus. Jesus, consciente de sua tarefa de líder, de estabelecer objetivos e prioridades, orientar e coordenar, teve uma reação diferente da que poderíamos imaginar. Como essa conversa se desenrolou depois de pelo menos 3 anos de convivência com os apóstolos, ele percebeu que irritar-se com eles seria didaticamente inútil. Pegou uma criança no colo, deu-lhe um abraço e disse: a menos que deis meia volta e vos torneis como criancinhas, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por isso todo aquele que for humilde, semelhante a esta criancinha, é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber uma de tais criancinhas, à base do meu nome, também a mim me recebe. Ele fez das crianças os modelos perfeitos, porque estas são naturalmente simples, puras, sem ambição e, na maioria das vezes, não estão ainda contaminadas pelo senso de hierarquia ou preconceitos. Bom, gente, chegamos aí ao final do nosso programa, falamos aí de alguns princípios aí da liderança segundo Jesus Cristo e vamos à nossa lição de vida da semana, o cobrador. Depois de um dia de caminhada pela mata, mestre e discípulo retornavam ao casebre, seguindo por uma longa estrada. Ao passarem próximo a uma moita de samambaia, ouviram um gemido. Verificaram e descobriram caído um homem. Estava pálido e com uma grande mancha de sangue próximo ao coração. O homem tinha sido ferido e já estava próximo da inconsciência. Com muita dificuldade, mestre e discípulo carregaram o homem para o casebre rústico, onde trataram do ferimento. Uma semana depois, já restabelecido, o homem contou que havia sido assaltado e que, ao reagir, fora ferido por uma faca. Disse que conhecia seu agressor e que não descansaria enquanto não se vingasse. Disposto a partir, o homem disse ao sábio: Senhor, muito lhe agradeço por ter salvo minha vida. Tenho que partir e levo comigo a gratidão por sua bondade. Vou ao encontro daquele que me atacou e vou fazer com que ele sinta a mesma dor que eu senti. O mestre olhou fixo para o homem e disse: Vá e faça o que deseja. Entretanto, devo informá-lo de que você me deve 3.000 moedas de ouro, como pagamento pelo tratamento que lhe fiz. O homem ficou assustado e disse: Senhor, é muito dinheiro. Sou um trabalhador e não tenho como lhe pagar esse valor. Disse o mestre: Se não podes pagar pelo bem que recebestes, com que direito queres cobrar o mal que lhe fizeram? Vou repetir, gente. Se não podes pagar pelo bem que recebestes, com que direito queres cobrar o mal que lhe fizeram? O homem ficou confuso e o mestre concluiu: Antes de cobrar alguma coisa, procure saber quanto você deve pelos bens que recebestes. Não faça cobrança pelas coisas ruins que te aconteceram nessa vida, pois essa vida pode lhe cobrar tudo o que você deve e com certeza você vai pagar muito mais caro. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um bom dia a todos. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos. Tchau. Até semana que vem.